So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. Olá, pessoal, boa tarde a todos que estão aqui conosco no Zoom e também a todo mundo que está acompanhando essa transmissão pelo Workplace. Eu sou Carolina Toffoli, sou gerente da Unialgar, sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou aqui sentada no meu escritório em casa com uma blusa azul, no meu fundo uma parede branca e estou usando fones de ouvido. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Sem Barreiras Talks, edição especial sobre PCDs. Então, o objetivo desse nosso encontro aqui hoje é refletir e cada vez mais conscientizar os nossos associados sobre as temáticas de diversidade e inclusão. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais o assunto sobre as pessoas com deficiência. A gente vem fazendo um trabalho de diversidade e inclusão há alguns anos. Em 2018, nós criamos o programa Algar Sem Barreiras, e nesse programa a gente tem 5 frentes de atuação. PCDs é uma dessas frentes, mas a gente também vem tratando a temática de LGBTQI+, etnia, gerações e gênero. E para a gente contribuir aqui com o nosso debate de hoje, que está uma tarde muito especial, nós temos 4 convidados especiais que vocês vão ter a oportunidade de conversar e conhecer um pouquinho melhor. Então, nós convidamos o Alexandre Vieira. Ele é técnico do Praia Clube, da Seleção Paralímpica de Natação. O Alexandre ele tem um vasto currículo e muitas premiações, não só ele, mas todos os atletas. Eu vou ler aqui algumas coisas para vocês, mas depois eles vão ter oportunidade de falar um pouquinho melhor. O Alexandre ele é graduado em Educação Física pela UFO, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina, também da UFO, já conquistou inúmeras medalhas e dentre elas eu destaco 39 medalhas em campeonatos pan-americanos, 9 medalhas em campeonatos mundiais, 6 medalhas em Jogos Paralímpicos. Então, muito orgulho ter o Alexandre aqui conosco. E numa conversa prévia que nós fazíamos, o Alexandre falou uma questão aqui com a gente que eu achei super interessante, que eu gostaria de trazer aqui hoje para a gente começar a pensar. E ele nos alertou para uma questão que, assim, a gente deve apurar o nosso olhar em relação ao outro. E a gente deve enxergar a potência de cada ser humano e não as suas limitações, né? Então, ele falou isso, ficou na minha cabeça. Alexandre, eu acho que foi uma contribuição já muito rica que você traz aqui para o nosso grupo. Junto com o Alexandre, nós temos 3 atletas que estiveram em Tóquio, os 3 na Paralimpíada, o Juan. Gente, os atletas também têm, assim, se eu fosse ler aqui todas as conquistas deles, eu ficaria uns 15 minutos lendo para vocês, porque eles têm muitas conquistas. Eu vou editar aqui, contar só algumas coisinhas, depois vocês vão conhecer melhor. Mas o Juan, ele ficou em 5º lugar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, nos 100 metros peito, campeão mundial em média em 2017, recordista brasileiro de 100 metros peito. Temos também conosco a Laila, recordista brasileira dos 50 metros livre, 7 vezes medalhista dos Jogos Pan-Americanos em Lima, ficou em sétima colocada nos Jogos Paralímpicos lá em Tóquio, nos 400 metros livre. E a gente tem o Gabriel Bandeira, que
trouxe muita alegria também para a gente, né? O Gabriel foi o primeiro atleta a conquistar medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, então todo mundo acompanhou e vibrou com o Gabriel aqui à distância, recordista mundial dos 100 metros livre, então muito bacana, também tem N outras medalhas, N outros reconhecimentos e conquistas que daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouco melhor. Então eu quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer aqui em especial a equipe do Praia, que foi nossa parceira, que está aqui conosco presente, a diretoria do Praia, em nome do Guto, presidente, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui conosco. Quero destacar também que a Algar sempre acreditou no esporte como um poder de transformação da sociedade, e a gente vem apoiando projetos via leis de incentivo desde 2003, e a nossa relação com Praia e com a natação do Praia também foi em patrocínio de projetos, então via lei estadual de incentivo ao esporte de Minas Gerais, a gente conseguiu viabilizar o treinamento desses atletas, dar condição para que eles pudessem treinar e fazer essa prática esportiva, tendo a remuneração adequada, todas as condições para poder treinar. Para a gente começar essa nossa edição do Sem Barreiras Talks, nós vamos assistir a um vídeo que foi feito pela equipe do Praia em homenagem aos atletas. Então vamos lá, Aline. Victory for Brazil. Second for Brazil here is Laila Suziana. De outubro de 2017, foi o dia que eu escutei o médico falando que eu deveria amputar a perna. Foi exatamente nesse dia também, 4 de outubro de 2017, que eu falei que eu viria jogar as Paralimpíadas de Tóquio. Muito orgulho, que emocionante, gente, já deu para vocês sentirem um pouquinho que essa tarde hoje promete. Coloquei aqui no chat do Zoom, e vou pedir para a equipe também colocar lá no Workplace para a gente, um pouco das conquistas que esses atletas já tiveram, para vocês verem, que eu acho que vale a pena ler com carinho. Então, Alexandre, Laila, Gabriel e Juan, sejam bem-vindos. E Alexandre, agora a palavra está com você. Deixa eu só compartilhar a minha apresentação aqui, antes de eu me apresentar. Bom, pessoal, eu sou o Alexandre, eu sou um homem branco, eu tenho barba, cabelos pretos, estou à frente de uma parede branca, sentado numa cadeira no meu computador aqui na minha casa, e estou com uma camiseta branca, com detalhes azuis na manga e um escrito com a nomenclatura Algar na frente. E neste momento estou emocionado, assim, normalmente eu não começo minhas palestras assim, mas acho que eu estou num período assim, de muita emoção de tudo que a gente vem vivenciando,
E eu quero muito que vocês sintam essa emoção, porque eu quero que vocês entendam que vocês, algarianos, fazem muito parte dessas conquistas nossas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha palestra, que é Deficiência e Eficiência. E como a Carol já adiantou aí, né, eu quero que vocês vejam esse olhar que a gente tem na equipe paralímpica do Praia e que vocês consigam fazer isso também no meio administrativo que vocês trabalharem, né, no meio corporativo. Que eu acredito que esse foi o grande diferencial no nosso resultado, assim, que a gente deu um boom na nossa equipe. E mais uma vez eu quero agradecer assim imensamente o convite, né, por todo mundo aí da Algar que está envolvido nessa possibilidade da gente comunicar aqui com vocês, porque para a gente é muito importante dividir essas experiências com quem realmente faz parte desse resultado, que são vocês. Então, a Carol já me apresentou, né, eu sou formado em Educação Física, sou mestre em Ciências da Saúde, atualmente eu sou técnico-chefe da equipe paralímpica do Praia. Também sou treinador da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação, já participei de inúmeros eventos, campeonatos pan-americanos, mundiais, campeonatos paralímpicos, sul-americanos. Então, eu participei de todo o processo, de 2 ciclos paralímpicos, né? Eu estou na delegação do Brasil desde 2011, então eu já tenho um vasto tempo aí à frente da delegação, apesar de ser um menino jovem, né? Eu tenho 34 anos. E em números de medalhas, a gente já conquistou 6 medalhas nos Jogos Paralímpicos, 9 medalhas em campeonatos mundiais e 39 medalhas em Jogos Pan-Americanos. E antes de começar a contar um pouquinho aqui da história da nossa equipe, eu quero passar um vídeo para vocês. E esse vídeo foi produzido pelo Renato Cabral junto com o Praia em 2013, para a apresentação de um case de sucesso no Congresso Brasileiro. Depois eu vou lembrar o nome, gente, que eu estou um pouco nervoso. Mas é no CBC, né, o Conselho Brasileiro de Clubes, que reúne os 10 maiores clubes do Brasil. E nós ganhamos como case de sucesso apresentando a equipe paralímpica naquela ocasião. Então, vou mostrar para vocês, passar um pouquinho do vídeo. Eu quero que vocês fiquem muito atentos às imagens, mas principalmente ao áudio, porque o áudio traz uma história muito bacana da nossa equipe. Quantos nomes já nos deram por aí? De quantos jeitos já nos olharam? Quantos pedaços já nos tiraram? Dessa parte que a gente nem tem mais. Às vezes somos essa sombra. Às vezes, só um reflexo perdido na água. Cada um procurando a parte que falta pelos cantos. Na piscina fria, no calor insuportável de cada dia. Mas também no sorriso de um amigo, num abraço ou num aperto de mão. Em cada pequeno gesto, em cada dificuldade, em cada pequena comemoração. O olhar em frente, longe. No grito e no esforço. No cansaço e no suor. No sangue e no ar ao redor. Juntos. Contra o tempo. Contra o esquecimento, contra o que acham de nós. Nossa única testemunha, essas águas. Mas elas não podem falar, e por isso a gente nunca vai se calar.
Essa é a nossa chance de ser mais, de ir aonde os outros não são. Porque a única parte que já não falta é essa certeza de que tudo isso não foi em vão. Do que eles vão nos chamar quando essa prova terminar? Como eles vão nos olhar quando tudo isso acabar? E o que ficará em nós quando, no fim, a gente olhar para trás? Essa é a equipe paraolímpica do Praia Clube de Uberlândia, um dos times mais vitoriosos do Brasil. Graças ao clube, esses meninos viraram cidadãos que viraram atletas e hoje nadam como profissão. Bom, pessoal, eu acho que se eu ver esse vídeo, sei lá, 100 vezes, eu acho que as 100 vezes eu vou me emocionar, porque realmente esse vídeo traz um pouco da concretização de um sonho muito grande, que é ter equipe paralímpica num clube como o Praia. E o meu sonho, assim, começou muito cedo, né? Esse menino magrinho da foto aí sou eu, em 1995, quando eu comecei a fazer natação em Capinópolis. Eu sou natural de Canápolis, mas eu morava em Capinópolis em 1995, quando eu comecei a nadar. E eu sempre minha treinadora falava, né, que tinha 2 tipos de atletas, que eram aqueles que são potenciais natos e aqueles que são esforçados. Eu era um menino esforçado. Então, tudo que eu consegui na minha vida, eu acredito que vem desse perfil mesmo, de ser um menino esforçado, né? Então, eu tinha o sonho de ser atleta, tinha o sonho de ir de uma Olimpíada, participar de uma Olimpíada. Então, de 1995 até 2009, eu fui atleta. Eu fiquei em Capinópolis até 2000. Em 2000, eu mudei aqui para Uberlândia, a convite do Praia, para ser atleta profissional. E fiquei até 2009 representando o Praia Clube. E eu acredito que esse contato íntimo com o esporte foi o que me fez decidir fazer faculdade de educação física. Então, eu entrei na faculdade em 2004, fiquei até 2008. E é muito engraçado dizer isso, né? Que hoje eu vivo do esporte paralímpico e eu só conheci o esporte paralímpico muito tarde. Então, eu tive o primeiro contato com a pessoa com deficiência em 2006, num projeto de atendimento à pessoa com deficiência da faculdade. Então, até então, eu nunca tinha tido esse contato, né? Nessa disciplina, eu ministrava aula para pessoas com deficiência. E, ao contrário de grande parte dos meus amigos da faculdade, eu me identifiquei muito com o projeto. Eu gostei muito de trabalhar com a pessoa com deficiência. E a professora me convidou para ser monitor. Então, no meio de 2006 até o final de 2007, eu fui monitor da disciplina. E logo em seguida eu fui convidado para ser técnico da equipe paralímpica de Uberlândia, que naquela época treinava no Uberlândia Tênis Clube, no TC. Naquele momento, assim, no final da faculdade, eu estava no momento de muitas transições do que eu queria fazer. Eu falei para minha orientadora que eu não queria pegar o projeto. Falei, olha, eu não tenho vontade de trabalhar mais com pessoa com deficiência e tudo. Ela falou, Alexandre, mas você tem tanto tato para trabalhar com a pessoa com deficiência, eu acho que você pode se dar tão bem no esporte paralímpico, eu acho que você vale fazer o teste. E eu combinei com ela, falei, olha, eu vou ficar 1 mês fazendo o teste na equipe de Uberlândia, se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu vou para outra área. E a minha perspectiva era que eu trabalhasse com a natação convencional, né? Não com pessoas com deficiência. E no meu primeiro dia de aula, assim, que eu fui apresentado para a equipe, eu acho que foi um dos dias mais difíceis que eu tive na minha carreira profissional. Eu cheguei para dar aula no TC, tinha diversas deficiências diferentes. Eu não conhecia grande parte dos atletas, não tinha tido experiência no projeto da faculdade com essas deficiências, né? E eu tinha lá atleta tetraplégico, que era cometido dos 4 membros, paraplégico, que era cometido dos membros inferiores, amputados, má formação congênita, deficiente visual. Então, era um misto de vários tipos de deficiência que eu não tinha trabalhado. E um dos atletas me chamou bastante atenção, que era uma atleta tetra, né?
que ele precisava sempre de alguém para ajudar ele precisava ter auxílio de uma pessoa para colocar ele dentro d'água, tirar ele dentro d'água, até mesmo para beber água. E a minha história com esse atleta foi assim muito marcante nesse primeiro dia de aula, porque eu auxiliei ele a entrar dentro d'água, ele nadou acho que 20 metros ali da piscina do TC, que tem 50 metros, e ele começou a fazer assim com a mão, né? E esse aqui é uma mão característica de um atleta tetra, né? Os dedos bem encurtadinhos. E ele começou a fazer um tchauzinho assim, e pegou e falou assim: professor, me tira da água imediatamente. E eu virei e falei assim: o que aconteceu? Ele falou assim: deu merda, desculpem a palavra. E eu peguei rapidamente, né? Tirei ele, coloquei entre as minhas pernas, e quando eu coloquei ele sentado assim na borda da piscina, ele começou a defecar. Até então, isso é uma coisa normal, né, de acontecer, isso pode acontecer, né? E depois ele me explicou, né, o processo da deficiência dele, que isso era normal e tudo. Só que o que mais me chamou a atenção foi que a hora que eu cheguei em casa, eu tomei 11 banhos. E eu comecei a me deparar com uma situação até então que eu não tinha vivenciado, que era a deficiência, era a situação do preconceito, assim, né? Eu tinha um preconceito instalado ali em mim, do que era o atleta. Eu formei um conceito prévio que era totalmente diferente. Eu comecei a ter muita dificuldade de aceitação ali sobre aquela situação e começou a passar na minha cabeça muito medo, né? Tipo, nossa, será que eu sempre vou ter atletas dessa forma, com essas deficiências? Então, eu comecei a entender que a maior limitação da minha equipe estava em mim. Então, a minha limitação ela era muito maior do que a limitação física ou visual que os meus atletas tinham ali na equipe. Então, aquilo ali, para mim, foi algo que me tirou totalmente da zona de conforto. E me tirar da zona de conforto é muito bom, porque, assim, eu sou aquele perfil que gosta disso, né? Gosta de ser desafiado. Acho que eu aprendi muito isso com o esporte. Então, diante daquelas dificuldades, eu não desisti, eu resolvi ficar na equipe e eu fiquei até o final de 2008. E no final de 2008 eu me formei e aí eu tinha que escolher se eu ia continuar trabalhando com a equipe, porque eu ia perder o vínculo de estágio que eu tinha com a prefeitura, ou se eu ia fazer outra coisa, né? Se eu ia trabalhar com natação convencional, enfim. E eu decidi que eu ficaria mais um ano trabalhando com os atletas com deficiência, só que naquela ocasião eu ia trabalhar apenas com uma atleta, que é a Letícia, que é essa atleta que está ilustrada aí na apresentação, a Letícia Lucas. E em 2009, né, ela ia ter o campeonato mundial, e ela, mais do que ninguém, acreditou que ela poderia ser campeã mundial, e ela me propôs me pagar para eu poder dar aula para ela. E a gente começou a trabalhar em 2009 com o intuito dela se classificar para os Jogos Mundiais. Na minha cabeça, o meu objetivo era que ela fosse para o Mundial. Eu nem tinha perspectiva dela ser campeã, dela ganhar medalha, enfim. E nesse percurso, até o meio do ano, a gente teve muita dificuldade para treinar no TC, porque a Letícia ela tem uma deficiência, né, um acometimento nos membros inferiores, ela é paraplégica, então ela tem uma sensibilidade muito grande a temperaturas baixas. Então, a água do TC, naquele momento, não era aquecida, então a gente tinha algumas dificuldades para treinar. O banheiro não era acessível, então a gente tinha que ter toda uma situação ali para ela poder ir no banheiro. E a gente começou a ter a possibilidade de treinar no Praia Clube, porque na época, como eu ainda era atleta, eu tinha bastante contato com a diretoria. E a diretoria abriu as portas para a gente treinar, mesmo não podendo ter o personal no clube, né? Mas a ideia era que a gente treinasse até o final de 2009 para ir para esse campeonato mundial e depois a gente não teria mais acesso ao clube. E aí acabou que a Letícia se classificou, foi para o campeonato mundial, ela foi bicampeã mundial, pegou uma medalha de prata, também pegou uma medalha de bronze, foi a mulher mais medalhada da edição dessa competição e ela foi convidada a ir no Esporte Espetacular, no domingo, lá no Rio de Janeiro, fazer um ao vivo. E eu falei para a Letícia, Letícia, você precisa, em algum momento, anunciar o nome do Praia Clube nessa sua entrevista, que as pessoas precisam entender que o Praia Clube apoiou a gente. E a Letícia é uma pessoa muito sacada, assim, ela é muito inteligente,
E ela conseguiu, dentro ali do ao vivo, do Esporte Espetacular, né, na Globo, falar que a gente estava tendo o apoio do Praia Clube. E aí, acho que Deus estava olhando ali naquele momento e tinha um diretor do clube vendo também a entrevista. E imediatamente ele me ligou, arrumou meu telefone, assim, antes de terminar a entrevista, eu já estava em contato com ele, e ele falou para mim, olha, Alexandre, a gente está entrando no CBC, que é o Conselho Brasileiro de Clubes, que reúne os 10 maiores clubes do Brasil, e a gente queria muito que você formalizasse uma proposta para a gente abrir uma equipe paralímpica lá no clube. E eu fiquei, assim, em êxtase, né? Porque aquilo ali seria a realização do meu sonho. A gente até então teria piscina somente aquele ano, depois a gente não teria outra possibilidade. E aí eu peguei, fiz um projeto, assim, gigantesco, né? Pensando em trazer não sei quantos atletas, né? Porque, assim, na minha cabeça não tinha como eu ter uma equipe com um atleta só. E aí eu fui um pouquinho barrado, assim, no clube. Ele falou, olha, vamos começar devagar. A nossa equipe vai ser formada por você e a Letícia apenas, e aos poucos a gente vai começando a aumentar o quadro de atletas, né? Então, em 2010, foi criada a nossa equipe paralímpica. E eu já tinha tido muitos desafios, né? A gente passou literalmente bastante perrengue. E eu achei que a gente não ia ter essas dificuldades no praia, mas pelo contrário. A gente teve um pouquinho de dificuldade no início, principalmente relacionado ao associado. Então, era bem comum, assim, no período que a gente está treinando, passar alguns associados e comentar, nossa, será que vai ter deficientes nadando aqui? Ah, eu nem vou nadar aqui mais. Então, assim, é uma mentalidade que ainda a gente precisa quebrar, né? Eu acho que hoje a gente está encaminhando para mudar muito isso, mas a gente passou por essas situações. E a gente precisava muito que as pessoas conhecessem o projeto, porque eu enxergava tanto potencial naqueles atletas, eu queria tanto que aquilo ali fosse para frente, mas eu precisava que as pessoas conhecessem a gente. E eu comecei a fazer o que eu podia e não podia para que as pessoas conhecessem o projeto. Então, a gente ia no Campeonato Brasileiro, quando a gente voltava, eu ligava lá na Globo, pedia para minha mãe ligar, eu ligava novamente, passava como se fosse o Pedro. Então, a gente queria, de qualquer forma, que as pessoas de Uberlândia conhecessem que a gente tinha equipe paralímpica ali no Praia Clube. E em 2010, a gente terminou o ano como a 49ª melhor equipe do país. E eu brinco que é a 49ª de um total de 51. Ou seja, a gente era a terceira pior. E aquilo ali não era nada perto do que eu queria, ainda mais por eu ver a estrutura que o clube tinha para me oferecer. E eu falei, eu vou entrar de cabeça nisso e vou fazer isso aqui bombar. E aí, eu apresentei uma proposta para o clube para a gente contratar os atletas em regime CLT, e o clube não só abraçou a minha proposta, como eles fizeram com que a gente fosse muito além das cotas, porque na minha proposta a gente ia colocar os atletas para cumprir a cota de deficiente da empresa, e o Praia foi muito além. O Praia quis que os atletas fossem contratados na função de atleta, que eles desempenhassem aquilo que realmente eles têm potencial para desenvolver. Então, por conta disso, em 9 anos, a gente se tornou hexacampeão nacional. Hoje, a gente é a equipe com o maior número de atletas na seleção brasileira. A gente é a equipe com o maior número de atletas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A gente é a equipe com o maior número de medalhas nos Jogos Pan-Americanos, tanto em Toronto 2015 como em Lima 2019. Então, acho que o Praia tem um papel fundamental nesse processo. E quando eu vejo assim as conquistas que a gente teve, eu acho que elas vão muito além das medalhas e dos recordes e desses números. A gente teve uma conquista social muito grande, porque eu estou no Praia desde 2000, e antigamente eu não via, por exemplo, pessoas com deficiências frequentar o clube. E o fato de ter uma equipe paralímpica com resultado e ter potencial, isso fez com que potencializasse a permissão das famílias para poder levar o deficiente para o clube. E isso acarretou em diversas mudanças. Então, hoje, por exemplo, o Praia é um clube totalmente acessível, onde você vai ter rampa, tem uma quantidade muito grande de vagas acessíveis também, e eu vejo que isso foi muito pela nossa equipe.
E, em contrapartida aos atletas, a gente começou a dar para eles um suporte muito bacana para que eles pudessem treinar, se qualificarem e, em troca, ter os resultados que eles estão tendo. E mais do que falar desses atletas, eu resolvi trazer esses atletas para eles também comentarem um pouquinho da história deles e falar para vocês como é a diferença, né? Quando tem esse apoio, quando tem esse olhar diferente. Então, a gente sempre é questionado como é que vocês têm essa equipe com tanto sucesso, assim. Então, o que a gente faz para alcançar esses números de medalhas e de recordes? A gente desenvolve as competências e habilidades individuais. É como se fosse um trabalho de coach mesmo. E isso também precisa ser levado aí para vocês no meio comercial. A gente precisa entender que a pessoa com deficiência, ela não tem que se adaptar à nossa realidade. A gente tem que estar pronto para se adaptar à necessidade delas. Então, por exemplo, hoje na nossa equipe eu tenho 14 atletas, eu tenho 14 treinos diferentes, porque eu olho para cada atleta de maneira única. Então, eu acredito que a deficiência dos meus atletas é como se fosse uma digital, que cada um tem uma. E não adianta você acreditar que eu vou ter 2 atletas com deficiência iguais e eles serão iguais. Eles não serão iguais. Porque tem um processo de vivência ali que esses atletas carregam, de experiências que eles tiveram antes de se tornarem deficientes, ou se eles nasceram com a deficiência. Então, a gente precisa olhar para a individualidade de cada um. E, principalmente, entender que o resultado deles vai depender da eficiência que eles vão apresentar para a gente, e não da deficiência. Então, às vezes, eu estou na seleção, algumas pessoas perguntam, Alexandre, como é que você faz para desenvolver, por exemplo, a pernada de alguém que é amputado de perna? Eu falo, cara, você tem que trabalhar o que esse cara é eficiente. Se ele tem uma braçada muito boa, eu vou trabalhar a braçada dele para ficar ainda melhor. Então, trabalhar dentro da eficiência dele e deixar a deficiência como um detalhe. E entender o seguinte, gente, em qualquer meio que a gente entra, a gente tem deficiência. A deficiência não é, por exemplo, não ter um braço, não ter uma perna. No meio corporativo que vocês trabalham, a deficiência está presente todo o tempo. O fato, às vezes, por exemplo, de você não saber escutar o seu colega numa reunião, isso é uma deficiência. Você não conseguir trabalhar em grupo, isso é uma deficiência. Então, a deficiência ela está presente em todo lugar. E eu preciso olhar para a individualidade de cada um e enxergar a eficiência que essa pessoa pode me oferecer. E nós que trabalhamos com atleta, a gente nada mais é que o trampolim para o resultado desses atletas. E quando me pergunta assim, Alexandre, qual que é a sua profissão? Você é técnico de natação? Eu falo, cara, eu sou transformador de sonhos, porque eu lido com o sonho o tempo inteiro. Então, você pegar um sonho ali e transformar esse caminho, essa trajetória, eu acho que é algo que emociona muito, por isso que eu vejo, né, ali os vídeos e eu fico totalmente emocionado. E quando eu falo em sonho, eu queria trazer a história da Mariana. A Mariana é uma atleta que nadou no clube de 2015 até 2018. Hoje ela não está mais no praia. Mas essa menina me trouxe uma história bastante marcante, assim, quando eu falo da questão dos sonhos, né? Ela tem uma deficiência que chama síndrome de Arnold-Chiari, e o Chiari é uma região do cerebelo responsável pelo controle do equilíbrio, né? Então, ela anda deambulando, assim, de um lado para o outro, como se ela estivesse tonta mesmo. Então, ela precisa sempre de apoio, né? Hoje ela está na cadeira de rodas para poder facilitar a locomoção dela. E a Mariana, quando ela veio para o Praia Clube, ela me chamou a atenção demais, porque ela veio com a família toda. Veio ela, a mãe, o irmão e os 2 cachorros. E eles moravam no Rio de Janeiro. E quando a gente convidou eles para vir, eles vieram dentro de um táxi. E a hora que ela chegou aqui no Praia, eu falei assim, Mariana, mas a gente tinha combinado, né, um local para se encontrar. Eu falei, Mariana, mas como é que você vai fazer para trazer suas coisas? Alguém vai trazer para você? Ela falou, não, tudo que eu tenho está dentro do carro. Eu falei, mas como assim dentro do carro? Você não tem uma geladeira, uma caixa térmica para botar uma água gelada, um fogãozinho de 2 bocas? Ela falou, Alexandre, eu vim aqui para concretizar meu sonho. Eu vendi tudo que eu tinha para poder vir treinar no Praia. E eu tenho certeza que você vai me ajudar a conquistar o meu sonho. E a Mariana foi uma das maiores revelações assim, dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 feminino, mesmo não tendo conquistado medalha, mas ela teve uma evolução muito grande. Então,
essa questão dos sonhos, assim, é algo que me marca demais. Então, por isso que eu tenho que olhar na individualidade de cada um, porque cada um tem um sonho diferente, cada um tem um objetivo diferente, e a gente tem que lapidar diariamente para que eles conquistem esses resultados. E o esporte paralímpico, ele tem um diferencial muito grande, né, do esporte convencional. A gente tem a relação mais íntima com os atletas. Então, por exemplo, nessa foto aqui, eu estou com o Matheus Heine, ele foi campeão mundial em 2015, e nessa foto vocês veem que eu estou sendo os olhos dele. Então, na minha mão direita, eu estou segurando um tupper, que é uma vara de pescar com uma bolinha de tênis na ponta, que eu sinalizo batendo ele enquanto ele está nadando nas costas dele para falar que ele precisa fazer a virada ou a chegada. E o esporte paralímpico, ele proporciona isso, esse ser o olho de alguém. Então, isso transmite muita confiança. Então, trabalhar a confiança diária, isso é algo muito importante para os resultados. E quando eu falo assim que a gente é o trampolim para o sucesso de alguém, literalmente eu sou o trampolim para a Joaninha. A Joana é uma atleta do Rio Grande do Norte, de Natal, que ela tem nanismo e ela também tem uma diferenciação dos membros inferiores e superiores, ela é um pouquinho torta. Então, ela tem dificuldade de subir no bloco e, literalmente, eu preciso pegar ela, colocar ela no bloco para ela poder saltar. E quando eu falo de confiança, desde 2012, a Joana só entra nas provas acompanhada por mim. Então, isso demonstra, sim, a questão do que eu falo da individualidade, você olhar, de você acreditar no potencial que você tem ali. E, principalmente, a gente precisa confiar em quem está ao nosso lado. Quando a gente trabalha com equipe, a gente precisa transmitir essa confiança. Então, em 2015, a gente foi representado lá nos Jogos Pan-Americanos de Toronto por 7 atletas e nós saímos com 17 medalhas. Fomos a equipe mais medalhada do Brasil entre as modalidades olímpicas e paralímpicas. E o mais interessante era que os atletas, no balizamento, só conquistariam 8 medalhas. E eu falei para eles, olha, eu não saio de Toronto com menos de 16 medalhas. Eu errei por uma, mas a gente conquistou 17 medalhas. Então, confiar em quem está ao seu lado é muito importante para a gente alcançar sucesso no que a gente faz. E mais do que isso, a gente trabalhar diariamente a nossa motivação. Então, aqui está a nossa equipe, né, que foi representada por 4 atletas em Lima, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. E aí vocês percebem que em 2015, aqui na foto anterior, a gente tinha 7 atletas e 17 medalhas. Em 2019, a gente levou 4 atletas, mas conseguimos 19 medalhas. Então, a gente teve um aumento na qualidade, né? Tanto no número de medalhas, quanto na quantidade de medalhas de ouro. E a questão da motivação, ela é uma coisa diária. Eu sempre falo para os meus atletas, olha, não acredita que eu vou chegar aqui e vou ficar tentando colocar vocês para cima. Você precisa acordar e saber o que você quer. Então, é bem engraçado, assim, as pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais dão muito feedback, né? De, nossa, Alexandre, parece que todo dia você está feliz. Cara, eu me motivo para ser assim. Porque eu chego para trabalhar, eu faço questão de arrumar meu cabelo, de ir com um tênis legal e me sentir bem, porque eu preciso me motivar também. Porque se eu quero transmitir isso para os meus atletas, eu preciso ter isso em mim. Então, vocês não precisam ter ninguém na empresa ali para ficar puxando vocês. Vocês precisam querer fazer alguma coisa por vocês. Quando eu vejo a nossa história no Praia Clube, eu fico muito feliz com o apoio que o clube deu, mas principalmente porque eu quis isso. O Praia Clube sempre teve as portas abertas, me apoiou em todas as solicitações que eu levei, mas eu queria muito que as pessoas conhecessem a eficiência da nossa equipe. Então, essa motivação precisa vir de mim, eu preciso trabalhar isso diariamente. E, principalmente, a gente precisa acreditar no sonho. A gente precisa nunca desistir, sempre acreditar. Então, aqui está a nossa equipe, né, que foi representada nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 pelo Guilherme, pelo Juan e pela Mariana. E a gente quebrou, assim, um paradigma gigante, porque em 80 anos de Praia Clube, o clube nunca tinha tido nenhum representante num evento dessa magnitude. E, além disso, a gente conseguiu a primeira medalha paralímpica para o Praia Clube, que foi a medalha conquistada pelo Juan. E quando eu falo, assim, do Juan, o que me vem na cabeça é nunca desistir. Então, eu vou pedir para o Juan se apresentar aqui um pouquinho, contar um pouquinho da história dele. Depois eu volto para ilustrar com outras histórias.
Mas só brevemente falando, o Juan ele foi medalhista nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Ele é bicampeão mundial em prova individual e de prova de revezamento no Mundial de 2017. Ele foi finalista e top 10 em todas as provas que ele competiu nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, e ele é o melhor atleta do Brasil na prova de 100 metros peito. Então, Juan, aproveite aí a oportunidade, fale com o pessoal um pouquinho e conta com um pouquinho da sua história, dessas vivências que você já teve no esporte. Vamos lá, eu sou o Juan, né? Eu tenho cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos também, uso barba, estou com uma camiseta branca, com algar também, com o símbolo do Praia, com detalhes azuis e amarelos. Tá aí atrás de mim tem uma parede branca. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e podendo compartilhar um pouquinho dessas histórias, né? O Alexandre já falou aí várias histórias que ele teve para compartilhar, e para mim estar aqui podendo contar um pouquinho da minha história também, né? E poder falar um pouquinho dos outros atletas é um privilégio enorme, graças a essa parceria que a gente está tendo com o Algar, possibilitando tanta coisa para um projeto tão maravilhoso que está acontecendo no Praia, né? Eu falo que hoje eu sou um cara que representa o esporte, mas uma hora eu vou parar, uma hora isso vai acabar e o projeto precisa ter continuidade. Então, novos atletas precisam estar surgindo. E graças a esse projeto que a gente está tendo hoje, graças ao GAR como parceira, a gente consegue dar continuidade a esse trabalho, né? Eu sou um cara que já participei de 2 Paralimpíadas, então quero mais, eu sou um cara que busco sempre mais, mas isso uma hora também eu vou ter que parar. Então, ter atletas para substituir, como chegaram agora, como o Bill, que chegou na nossa equipe, um dos mais novos, né? O Brutus. Então, são atletas jovens que estão trazendo bastante resultados, né? O Gabriel Bandeira, que a gente chama de Bill. Na outra Paralimpíada, eu fui o único medalhista. Hoje, a gente teve o Bill, só o Bill teve 4 medalhas, mas a gente teve mais o Gabriel Meloni e teve mais a Laila também, que foram medalhistas. Então, você vê uma continuidade muito boa, né? A minha história começa um pouquinho lá atrás, em 2013, né? Eu já conheci o Alexandre de competições, então ele me chamou para vir para o Praia, mas esse ano tinha sido um ano bem complicado para mim. Eu tinha perdido minha avó em março, era uma pessoa que eu era muito ligado, e 6 meses depois, no dia que eu viajei para o Mundial, com o Alexandre, inclusive, para a Holanda, o meu irmão sofreu um acidente e ficou em coma durante 10 dias, né? Eu não fiquei sabendo de nada. Eu estava no melhor momento da minha carreira, porque nesse Mundial eu ganhei, acho que, quase todas as provas que eu nadei. Então, foi 400 livres, 100 livres, 100 costas. Eu acho que só não nadei o peito nessa competição, porque o peito nunca foi minha especialidade. Então, se atentem a esse detalhe. E nesse momento eu estava muito feliz. E a hora que eu voltei, eu fiquei sabendo da notícia. E eu fui ver meu irmão no outro dia e detectaram que eu estava com morte encefálica. Então, eu acabei perdendo meu irmão também nesse período. E o Alexandre me chamou nesse período para vir para cá, eu conversei com a minha família me apoiou, falou, Juan, é o seu sonho, vai. Então, em 2014, eu cheguei no Praia, e se eu não me engano, em março, abril, eu vou explicar um pouquinho, antes de começar essa história, como funciona o sistema de classificação funcional, com números para vocês, né? A gente tem classes de deficientes físicos, de S1 a S10. Como funciona isso? Quanto menor o número, mais deficiência a pessoa tem. Quanto maior o número, menos deficiência a pessoa vai ter. No caso, eu sou um S10. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho o menor acometimento possível, né? Então, eu sou um S10. Diferente de um S1, que tem bastante acometimento, tá? Então, de S1 a S10, deficientes físicos. De S11 a S13, deficientes visuais, que funcionam da mesma maneira. S11 enxerga quase nada ou nada. S12 um pouco mais, S13 um pouco mais do que o S12. E de S14, que é a última classe que a gente tem, é de deficiência cognitiva, tá? Então, funciona dessa seguinte maneira. Então, quando eu cheguei no Praia, eu tive que passar por um sistema de classificação para poder também representar o Brasil fora, que é o sistema de classificação internacional. E nessa classificação, eles avaliam a minha deficiência, né, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer fora d'água e dentro d'água também. E o que aconteceu nessa classificação? Eles alegaram que eu tinha deficiência, mas que eu não entrava no sistema, ou seja, eu estava inelegível. E ela barrava qualquer outro tipo de competição que eu pudesse ter. Eu não poderia competir por nenhuma vez, assim, mais até isso mudar. E eu fiquei 2 anos nesse processo sem poder competir, só treinando. E graças ao Praia acreditando em mim nesse tempo, eu consegui me manter, né? E eu sabia que isso poderia mudar.
foram 2 anos de treinamento intensivo, vendo meus colegas competirem e eu não podendo competir, o que era muito triste, né? E eu simplesmente só tinha o meu salário do Praia para me manter, foi uma situação bem complicada. Até que no final de 2015, o CPB decidiu me levar, graças a uma grande, né, briga ali que a gente fala, não, tem que levar o Juan para classificar e tal, eles decidiram me levar em 2015, final de 2015, dezembro. E, para minha surpresa, o que aconteceu? Como eu falei, eu sempre fui nadador de crawl, né, nadava medley, nunca fui nadador de peito. E eu só passei para nadar no peito, ou seja, as minhas outros estilos estavam barrados, mas o peito eu entrei no sistema. E eu olhei para o Alexandre e falei, cara, é o que a gente tem? Então vamos embora. Né? Eu tinha 6 meses para poder treinar esse estilo que eu nunca nadei e acreditar que eu poderia conseguir uma vaga para a Paralimpíada. Né? E a gente acreditou, eu senti as piores dores possíveis do mundo, porque eu nunca nadei esse estilo, nunca treinei, são músculos completamente diferentes. Na primeira tentativa para a seletiva, eu não consegui fazer o tempo que precisava. Na segunda, eu consegui. Né? E foi aquela euforia e tal, conseguimos, vamos. E eu fui para nadar o peito, né? Então, nadei no primeiro dia da competição e depois eu nadaria o último, que seria o revezamento. Nesse primeiro dia que eu nadei, a gente não estava tão preparado para isso, porque a gente estava focando mais no último dia. E eu não consegui entrar para a final, nem nada disso. Então, era a minha primeira experiência em Paralimpíada também, mas de um jeito diferente, de um estilo diferente. E no último dia, ao longo desses dias também, foram surgindo várias variações de revezamento, né? Eu sabia que eu estaria no revezamento, mas Daniel tinha nadado muitas provas, André Brasil tinha nadado muitas provas, Felipe Endres tinha nadado muitas provas, e esse revezamento nunca tinha ganhado nada, né? Sempre tinha ficado em, sei lá, em posições que não tinham tanto sentido. Ninguém queria fazer tanta questão de nadar esse revezamento. E eu sempre acreditei, sempre falei que, se independente de mim, eu nadaria para mim o que eu acreditava, né, no caso, se fosse para ter várias formações que tivesse, mas eu ia dar o meu melhor. E de último momento, essas reviravoltas que tinham aí, acabou que nadou o Daniel Dias, o André Brasil e o Felipe Endres, né? E quem puder assistir essa prova depois, vai no YouTube para vocês sentirem um pouco da emoção do que foi, tá? É o revezamento 4x100 medley, 34 pontos, Rio 2016. Gente, primeiro caiu o Daniel, né? Então, correu de costas, depois fui eu de peito, André Brasil de borboleta, e o Felipe fechou de crawl. Nos últimos metros, a gente conseguiu garantir essa medalha de bronze, né? Que foi uma coisa assim surreal. E eu falo que é uma diferença muito grande que a gente tinha para Tóquio agora, que é ter a torcida, né? Porque aqui a gente tinha a torcida e no Brasil. Então, eu achei que aquele estádio, aquela arena, ia cair abaixo, né? Eu achei que aquele negócio ia despencar, porque o barulho que fizeram quando viram a prova foi algo, assim, incrível, né? Foi algo surreal e foi merecido mesmo. E ao longo dessa jornada, que foi muito bom depois de ter voltado, 2017 a gente teve um Mundial no México, onde eu consegui ser campeão mundial, tanto na prova dos 100 metros peito e no revezamento, né? 2018 eu passei por uma classificação de novo, onde eu consegui reverter isso e voltar a nadar todos os estilos, né? Então, a minha vida é cheia dessas mudanças. E o que aconteceu? O Alexandre citou vários parapãs aí, né? E 2015, por exemplo, que foi Toronto, que teve vários atletas lá, com várias medalhas, eu não estava por quê? Porque eu estava impedido de nadar, eu estava impedido de competir, eu estava inelegível, que é a palavra. E acreditando que isso dá certo. E um caso curioso, que mudou, acho que completamente, o que fez completamente sentido para mim também, foi não ter ido para 2019. Por quê? Eu acho que a gente precisa, certas vezes, dar um passinho para trás para conseguir atingir grandes coisas ali na frente, né? Foi uma mudança significativa não ter ido para mim, porque eu queria muito ir. Eu sou um atleta que já fui para Mundial, já fui para 2 Paralimpíadas, mas eu nunca fui para um Parapan, né? E eu não consegui fazer o tempo na época, eu precisava fazer 1 minuto, 11 segundos, 73 centésimos nessa época para ir para o Parapan. Eu fiz 1 minuto, 11 segundos e 83, se eu não me engano, centésimos. Então, foi coisa, assim, muito rápida. E eu falo que essa foi a grande mudança para eu conseguir ir para Tóquio, né? Eu acho que, como eu falei, a gente precisa, às vezes, aprender com os nossos erros para poder conseguir conquistar coisas maiores ali na frente. E esse foi o maior diferencial para mim, ter conseguido ir para Tóquio, né? E eu conto uma história também, que na seletiva de Tóquio,
que era a única seletiva que a gente teria. Não foi igual no Rio, que a gente teve 3, se eu não me engano, e eu consegui na segunda. Nessa a gente teve apenas uma, né? E era um clima muito tenso, porque uma seletiva para você decidir o futuro de um atleta é muito pouco, né? Você treina, por exemplo, a gente treinou durante 5 anos, né? Atrás de pandemia, de tudo que aconteceu, a gente superou isso, não só os obstáculos que a gente tinha de treinamento, de cansaço, ainda teve uma pandemia, né? A gente teve que ficar muito tempo em casa. E a gente não saberia como isso teria afetado a gente para uma seletiva, por exemplo. E eu fui nadar os 100 metros peito, e o Gabriel Bandeira, que está aqui, né, que vai contar depois também, vai falar um pouquinho com vocês, ele chegou para mim, Juan, o que você quer que eu faça? Eu falei, cara, nada é só prova, porque ele ia nadar do meu lado, né, nessa prova também. Ele falou, não, mas eu quero te ajudar. Eu falei, Bill, nada para um 10, então. Se eu nadar para um 10, eu vou ter uma noção de se eu vou estar bem o suficiente para fazer isso sim ou não. Ele falou, então tá bom. E ele realmente nadou para um 10. E eu consegui fazer um 10 também, graças à ajuda que ele me fez ali no final, porque quando você tem um cara mais ou menos ali perto de você, você consegue ter uma noção se você está muito bem ou muito mal, né? E na ida eu passei muito forte, na volta eu consegui ver ele, né, que eu foquei em ver ele também, e a hora que eu bati, eu olhei pro placar e falei, valeu a pena, né? Obrigado, Bill, eu agradeço sempre ele por essa história, por ter me ajudado nessa parte também, que como o Alexandre falou, a gente não conquista nada sozinho. Se o Praia não tivesse acreditado em mim lá atrás, eu não teria sido o primeiro medalhista do Praia com uma medalha para o Brasil, né? Se o Bill não tivesse me ajudado nessa prova, eu não teria ido para Tóquio, talvez. Então, acho que a gente tem que ser muito grato às pessoas que fizeram parte da nossa história. O Alexandre, que sempre acreditou em mim, né? Eu acho que acreditar e não desistir é uma coisa que eu acredito muito e que eu sou muito chato, né? Eu sou um cara que me cobro muito. Tanto que o Alexandre normalmente nem precisa ficar me cobrando muito, que ele sabe que a maior cobrança vem de mim. Eu acho que eu acredito muito na frase que é um sentimento meu, né? Que se eu der 100% de mim tudo que eu faço, eu não tenho 1% de chance de me arrepender de nada, né? Então, se a gente se doar completamente para aquilo, a gente não tem chance de se arrepender de nada. Por mais que às vezes as coisas não aconteçam, né, do jeito que a gente imagina. Mas é olhar, que nem eu falei, olhar para o placar no meu caso e falar, olha, valeu a pena tudo que eu fiz, né? E nas Paralimpíadas, como eu falei, ter uma história de mais uma Paralimpíada, né? Ter o meu melhor resultado individual, como eu falei na outra Paralimpíada, eu não cheguei para a final no 100 metros peitos na prova individual. Nessa eu fui o 5º melhor do mundo, né? Então, é uma evolução muito grande. Eu já estou há 8 anos no Praia e crescer e evoluir sempre é uma das minhas metas. Também ver a equipe crescendo e evoluindo cada vez mais, para mim, tem sido um dos momentos mais marcantes, né? Porque, como eu falei lá atrás também, era um medalhista em Rio 2016. Agora a gente teve 3 medalhistas. Então, dar continuidade a isso, a esse projeto, aos atletas que estão chegando mais novos, dar continuidade ao esporte é muito mais importante, né? E eu acho que inspirar pessoas também é um dos meus maiores focos hoje. Poder contar um pouquinho da minha história, e nem que seja para atingir uma pessoa, mudar a vida de uma pessoa, para mim é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa. Então, estar aqui conversando com vocês e podendo contar um pouquinho da minha história, realmente é muito gratificante mesmo. Bom, Juan, muito obrigado mesmo. Coisa, né? Se ele quer contar alguma coisa que eu esqueci às vezes no processo, mas basicamente... Não, você detonou, cara. Quando eu falei colocar aqui, né, na apresentação, nunca desistir, eu acho que você faz jus à resiliência, né? Você consegue transformar situações adversas em oportunidades. Eu acho que isso é único e sensacional, cara, sensacional. Acho que o pessoal com certeza vai adorar te acompanhar nas redes sociais aí e saber um pouquinho mais da sua história. Isso aí, me acompanha nas redes sociais, em Juan Sou 1. Pode me acompanhar lá. E eu também trouxe a Laila aqui, pessoal, para poder falar para vocês. E a Laila é realmente superação pura. A Laila foi medalhista em Tóquio, né? Foi a primeira mulher medalhista do Praia Clube. Ela conquistou 7 medalhas pan-americanas em Lima 2019. E o engraçado é que antes de começar a competição, ela acreditava que não ia pegar nenhuma medalha, só ganhou 7. E ela é recordista brasileira em 3 provas.
E o que eu acho mais interessante, assim, da história da Laila, ela vai falar um pouquinho, é como ela lida com a deficiência dela. Ela tem uma deficiência progressiva degenerativa, e ela é realmente o oposto, assim, né? O inverso da deficiência, porque a deficiência dela progride diariamente, e a Laila parece um leão de treino, assim. Ela melhora diariamente também, então ela vem conquistando resultados muito satisfatórios, e eu acredito que ela utiliza muito da natação como meio de vida. Então, tem uma importância muito grande, assim, até mesmo na sobrevida dela, né? Para a deficiência dela progredir cada vez menos. Então, lá, ela é com você presente, deixa o pessoal ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história. Oi, gente. Eu sou a Laila, sou mulher branca, tenho cabelo preto com mechas loiras, estou vestida com a camisa do Praia. Na lateral da camisa tem a manga azul com detalhes amarelos e está escrito Algar em azul na parte da frente. O fundo é branco, eu estou no meu quarto, no escritório, e é um prazer estar aqui, poder contar a minha história mais uma vez aí, compartilhar com vocês. A Laila tá se recompondo ainda, porque toda vez que ela escuta as histórias, mesmo repetida, ela chora. Eu fico muito emocionada, assim, eu sou muito emocionada, assim. E sempre que eu escuto a história do Juan, eu me emociono muito. Então, eu tenho uma deficiência degenerativa e rara, né, como o Alexandre disse. Ela chama paraparesia espástica hereditária. E só para vocês entenderem um pouco, por ela ser uma deficiência, foi muito difícil ter o diagnóstico dela. Então, eu não nasci com a deficiência, eu tinha ela no meu corpo, provavelmente, mas ela demorou a ser apresentada, né? E com 8 a 9 anos, comecei a ter alguns sintomas, pisar na ponta do pé, e aí eu fui diagnosticada com paralisia cerebral. E esse diagnóstico foi um diagnóstico errado, né? Foi erro médico. E eu fiquei com o diagnóstico errado até 2017. Então, foi um momento bem delicado da minha vida, assim, principalmente pela deficiência estar progredindo, né? Como eu expliquei, ela é degenerativa, então ela vem progredindo e foi me consumindo mesmo, assim, né? Porque eu me sentia mais cansada, eu fui perdendo movimento na perna e de pouquinho em pouquinho eu comecei a usar a cadeira. Em 2016 foi quando o Alexandre me chamou para o Praia. Foi quando eu comecei a usar a cadeira de rodas, porque o Praia é um clube muito grande. E eu sempre era a que ficava para trás, eu não conseguia acompanhar os meninos. Então, aí eu comecei a usar a cadeira, até por indicação do Alexandre, inclusive. E aí, em 2017, eu consegui o meu diagnóstico, que foi paraparesia espástica. Só que a minha deficiência, ela tem 90 subtipos. Na época, ela tinha 75. Hoje, ela já tem 90 subtipos. Então, cada subtipo é de uma forma. Tem pessoas que é mais nova que eu, que já não anda. Então, cada subtipo é de um jeito. Eu ainda não tenho o meu subtipo, mas a gente percebe que a minha deficiência de 2 em 2 anos, mais ou menos, ela vem piorando. E a minha vida é muito louca, assim, né? Quando eu entrei no Praia, o meu maior sonho era estar no Praia. Tudo que viesse junto com Praia era consequência, porque eu só queria uma estrutura para eu mostrar o meu trabalho. Então, eu sempre reforço a importância que o Praia Clube tem na minha vida e hoje que todos os patrocinadores têm na nossa vida, né? Que abraçaram a causa aí do projeto. Então, o meu sonho era estar no Praia e o Alexandre abriu essa porta para mim, né? E um ano depois que eu entrei no Praia, eu já fui convocada para minha primeira seleção de jovens, né? E em 2018 eu passei por um processo muito delicado de depressão.
Eu acredito que por N motivos, mas também por não saber lidar com várias coisas, principalmente o fato da minha deficiência, que está piorando muito e começou a afetar o músculo da minha bexiga, e eu achava que ela ia afetar os músculos que eu conseguisse ver, né? E não, ela afeta todos os músculos do corpo. E aquele momento foi um momento muito delicado para mim. Foi um momento em que todo mundo que me viu, da forma que me viu, achava que eu não tinha mais vez mesmo. Eu fiquei muito doente, muito ruim mesmo. Eu cheguei a ficar afastada e, graças a Deus, o Alexandre, toda a comissão técnica, o Praia Clube, me deu muito suporte para passar esse momento. Eu fiquei em casa um tempo, de cama. O Alexandre, inclusive, foi me visitar. Eu acho que marca muito ele, isso que a gente viveu, por ele ter me visto da forma que ele me viu. Eu não conseguia nem falar. Então, assim, eu regredi de uma forma muito forte, mas eu também melhorei de uma forma muito rápida. Eu acredito que eu sou o tipo de pessoa que, quando eu falo que eu quero uma coisa, não tem ninguém que me impede de conseguir o que eu quero. Então, eu melhorei muito rápido. No final de 2018, eu já estava... Eu acho que eu fiquei uns 2 meses, assim, ruim. Foi um ano, né, piorando, mas ruim mesmo de ficar de cama e tal. Foi uns 2 meses no máximo. E quando eu, Alexandre, no outro ano, e falei para ele, Alexandre, no ano que vem tem Mundial. E eu quero ir para o Mundial. Não sei como a gente Mundial, a gente vai para o Mundial. E em 2019, a realidade mais próxima, assim, né? Porque o índice era o meu tempo, aí eu ficava pensando, gente, claro que eu vou fazer o meu tempo, né? Não é possível que eu não vou fazer. Mas a maluca aqui esqueceu que ela ficou, tipo, uns 2 meses sem nadar, né? E acamada, né? Mas isso para mim foi só um detalhe, graças a Deus. E aí a gente resolveu para uma prova que eu não treinava, que era a única prova que eu não era campeã brasileira e era a única oportunidade mais fácil assim que a gente tinha de ir para o Mundial. E a gente treinou acho que uns 3 meses só, porque era bem no comecinho do ano, a seletiva do Mundial e a do PAN. Na primeira competição eu já fiz o índice do PAN, né? E eu tinha que ganhar de uma concorrente minha para eu conseguir ir para o Mundial. Porque quem fizesse o melhor tempo. E né, era só sei lá quantas vezes campeã brasileira nessa prova. Então, assim, era muito difícil ir. Mas hora nenhuma eu desacreditei que eu ia. O Alexandre também não. Então, aí a gente treinou muito. E nessa primeira seletiva, aconteceu uma coisa mais surreal, assim, que vocês podem imaginar. A gente fez exatamente o mesmo tempo. Foi 41 segundos e acho que 3 centésimos. Eu não lembro quantos centésimos. 3 centésimos. Foi exatamente o mesmo tempo. E aí a gente ficou encabulado, né? Porque, tipo assim, a pessoa nunca nadou a prova, aí de repente empata com a menina, e aí a próxima seletiva era a seletiva que ia mudar, assim, mostrar quem que ia de fato, né? E, assim, depois dessa competição, a gente já ficou muito pilhado, porque a outra competição, acho que era umas 2 semanas depois só, então a gente tinha pouco tempo. E nessa competição, nessa segunda competição, que era a última seletiva, aconteceu milhares de coisas. Eu fiquei doente, eu dei febre, dei dor de garganta. Eu acredito muito, muito mesmo que eu nadei com febre, inclusive, porque eu estava muito ruim, eu estava me sentindo muito mal. E a gente foi, vamos para cima, vamos que vamos. E a gente foi. E depois que eu nadei, eu lembro até de uma das nossas técnicas falou, né? Nossa, o Alexandre olhava e falava, meu Deus, ela tá mal, ela tá mal, ela tá mal, porque eu entrei
o bagaço na prova. Eu entrei com a cara abatida na prova. E eu ganhei dessa menina por 1 centésimo. Na batida de mão, eu ganhei dela. Eu fiz 42,09, ela fez 42,10. E aí a gente foi para o Mundial, a gente conseguiu a nossa vaga para o Mundial. E, assim, desde então foi aonde que tudo deslanchou para mim, porque, igual o Alexandre falou, a gente chegou no PAN acreditando que a gente talvez nem ia pegar uma medalha. E eu fui uma das maiores medalhistas do evento. Nadei 8 provas e fui 7 vezes medalhista, sendo 2 delas campeã. E nadei muito bem, foi muito bom. O Mundial também, a gente nadou muito bem. Acabou que nem nadou a prova que era para nadar, mas ficamos em sexto do mundo no Mundial, com um gostinho de primeiro, porque a gente comemorou do mesmo jeito, foi muito bom. E foi mais ou menos isso, assim, eu acho que esse ano foi um ano muito marcante, assim, pra gente, e aí depois veio Tóquio também, né, mas Tóquio eu acho que a gente já tinha um gostinho de certeza que a gente ia, eu estava muito bem, nadando muito bem, e a gente conseguiu o índice para Tóquio, né, foi a minha primeira Paralimpíada também. Então, aquele negócio que o Juan falou de dar um passo para trás para dar 2 para frente é muito real, assim, na minha vida também, porque eu me vi na merda, desculpa a palavra, mas eu me vi na merda, e 1 ano depois eu me vi superando tudo que nem eu mesma acreditei. E eu me emociono muito, porque desde então as coisas só vêm dando certo. Eu sempre confiei muito no trabalho de toda a comissão técnica, na estrutura que o Praia sempre me proporcionou, em tudo que o Praia... Sempre acreditei no Praia, né? Eu sempre sabia que estando ali era o meu lugar e era o lugar que ia me levar para frente. Então, em Tóquio, eu fiquei em 7ª do mundo, eu fui finalista nos 400 livre, né? Não foi a prova que eu imaginei, mas foi a sensação mais incrível, assim, da minha vida também, principalmente por ser a única mulher da equipe que foi, e eu me sentia representando todas lá, porque a gente é uma família, e foi muito importante também ser medalhista no heavy. Eu fui medalhista no heavy, inclusive com o Gabriel Meloni, que é um integrante da equipe também. A gente foi medalhista de bronze. E foi muito especial conquistar essa medalha, e eu me vejo muito, inclusive, como o Juan, porque o Juan também foi medalhista de heavy no Rio, e o Juan é um atleta muito experiente, e eu me vejo como ele hoje, sendo que na época eu, tipo, me inspiro muito nele, né? E hoje eu já me vejo, tipo, poxa, tô no patamar de pessoas que eu me inspirei. Então, isso é muito bacana. E é muito bacana também saber que eu fui a primeira medalhista, né, paralímpica do Praia Clube, na natação paralímpica. Então, isso é muito importante. Para mim, tem uma representatividade muito incrível, assim, principalmente por tudo que eu já vivi, por tudo que quem viveu comigo sabe que foi perrengue. Mas é mais ou menos isso a minha história. Eu agradeço a oportunidade de estar contando para vocês. Desculpa aí a emoção, mas é que eu realmente me emociono muito, assim. Top, Laila. Gente, na verdade eu falei para vocês, né, que todo dia eu preciso me motivar, mas assim, não é muito difícil se motivar com histórias igual essa, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar diariamente com esses atletas e realmente, assim, a gente fica assim, meu, de onde essa galera tira essa força, né? E isso é deles. É da eficiência que esses atletas têm para poder ofertar para a gente. Então, Laila, muito obrigado. Fala, Juan. Só um adendo, assim, rapidinho. Eu acho que a deficiência é uma coisa tão normal para a gente que eu não contei sobre a minha, né? Eu não falei para vocês terem noção. A gente não vê deficiência como algo diferente, a gente vê algo como normalidade. Então, para a gente é muito comum. Eu esqueci de contar sobre a minha deficiência. A minha deficiência ela foi adquirida, tá, gente? Eu sofri um acidente quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui atropelado.
e a partir daí eu adquiri a deficiência, porque eu sofri uma fratura exposta na perna, enfim, ela é adquirida. Depois, se você quiser perguntar, vocês perguntam, mas é para você ver o tanto que a deficiência é uma coisa normal na cabeça da gente. A gente não vê, o Alexandre não vê a gente como simplesmente deficientes. Não, ele vê como que treinam e que estão ali para dar o melhor todo dia. Então, basicamente é isso. E literalmente quem acompanha nossos treinos sabe que não tem como ver deficiência, porque o sarrafo baixa, né? Porque literalmente o pau quebra. E vocês acham que ele é assim bonzinho o tempo todo, né? Vai nessa. Tem dia que o bichinho aí... Vai achando. Boa. Obrigado, Laila. Valeu, Juan, mais uma vez. E por último, eu trouxe o Gabriel Bandeira também. O Gabriel, ele foi o primeiro medalhista de ouro dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, da delegação do Brasil. Ele ganhou uma medalha de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E ele é recente no movimento paralímpico, vou contar um pouquinho da história dele. Ele já foi 6 vezes campeão europeu. E o Gabriel tem todos os recordes que vocês puderem imaginar de um atleta. Então, ele é recordista mundial, ele é recordista paralímpico, ele é recordista das Américas, ele é recordista brasileiro. E das Américas e o recorde brasileiro é em todas as provas da classe dele. Então, ele nada aí 6 provas ele é o melhor do Brasil e das Américas. E o Gabriel, ele é um atleta que tem uma deficiência intelectual, que foi diagnosticada no final de 2019. Ele sempre foi atleta, né? Ele nadava no esporte olímpico, ele era atleta do Minas Tênis Clube, e por conta das dificuldades que ele apresentavam, ele resolveu fazer os testes da classificação para deficiência intelectual e foi elegível. E ele entrou no início de 2020 no Praia, e é um verdadeiro fenômeno, assim, né? O Gabriel, para quem pôde acompanhar, é um atleta que, com certeza, tem projeção aí para ser quase que um Phelps, né, da natação paralímpica. Na verdade, a gente não fala muito em Phelps na natação paralímpica, a gente fala do Daniel Dias, né, que é o nosso maior atleta paralímpico do Brasil. Então, o Gabriel não é de muitas palavras, tá, gente? Já estou adiantando, mas tenho certeza que o que ele falar aí vai ser de grande valência aqui na nossa apresentação. Então, Bill, se apresenta para o pessoal e conta um pouquinho aí de alguma passagem que você teve, que você queira compartilhar. Queria agradecer muito o convite, né? Obrigado. Desculpa pelo ambiente aqui. Eu sou um homem branco, não tenho barba não, cabelinho curto. Eu tô meio que perto da natureza, tem umas árvores aqui. E eu recomeço, né? Tem que falar? Isso. Aqui a apresentação sua tá como acreditar no recomeço. Então tá. Então, eu estava no esporte convencional olímpico, né? De 2010 até 2019, mas no meio do caminho aí, acho que lá por volta de 2014, 2015, algumas pessoas perceberam que tinha uma coisa meio diferente em mim. Só que para mim era meu normal, então eu continuei a vida normal, do meu jeito, mesmo com essas coisas meio diferentes. E aí, em 2016, um treinador lá de Indaiatuba, Luiz Cândido, conhecido como Maceió, me chamou para fazer os testes, só que eu tinha acabado de entrar no Minas Tênis Clube, então eu falei, vou aproveitar aqui um pouquinho mais para os testes para entrar no Paralímpico. E aí, em 2019, ele veio atrás de mim de novo para fazer os testes, me chamou, conversou comigo, com a minha avó, e aí a gente acabou resolvendo fazer, né? Eu tava meio desanimado assim, acho que eu precisava de uma coisa nova. E a natação paralímpica meio que praticamente mudou minha vida. Eu sinto que as pessoas me acolheram de um jeito muito diferente, porque, para quem não sabe, eu faço uns barulhinhos às vezes, e aí o povo lá fica meio irritado. Mas no esporte paralímpico aqui, eles levam, acho que de um jeito meio diferente. E no balizamento, assim, antes de nadar onde a gente fica, as pessoas estavam pedindo para eu fazer esses sonzinhos. Então, eu senti que é uma coisa meio diferente, assim, o tratamento comigo, não só comigo, mas com as outras pessoas. E eu acho que é só, não sei mais o que falar, não. Tudo bem, Bill. Não precisa falar mais, não. Só faz um barulhinho aí para o pessoal entender o que é o barulhinho que você faz. Pode fazer qualquer um. Bom. Boa. Fazendo um somzinho muito estranho. Boa. É isso, obrigado. Bom, gente,
Eu acho a história do Gabriel muito bacana, assim, né? Vou só ilustrar mais aqui para o pessoal entender o contexto. O Gabriel tinha muita dificuldade no esporte olímpico, principalmente por conta da dificuldade de memorizar muitas informações. Então, ele tinha dificuldade até mesmo de treinar. E aqui no Praia a gente conseguiu adaptar, né, o treino diferente para ele. Então, ele recebe o treino escrito, a gente verbaliza o treino para ele de uma forma diferente. E eu acho que isso foi um pontapé inicial aí para ele conseguir alcançar grandes resultados também. E muito obrigado, Bill. Eu falei inicialmente que você falava pouco, mas acredito que você falou até mais do que eu imaginava. Foi top. Não, falei demais. Foi top. E principalmente quando a gente fala desse tanto de conquista, a gente trouxe aqui 3 atletas, eu acho que ficou muito evidente assim, o fato de que todos eles falam da equipe. E hoje eu falo sempre, né, que eu não acredito que a natação seja um esporte individual. Você compete individualmente porque você está dentro de uma raia, mas a natação, ela é um esporte em equipe. Pelo menos a nossa natação do Praia Clube, ela é um esporte em equipe. Então, sozinho, a gente não vai conseguir alcançar o que a gente precisa. Então, não é só os 6 atletas que estão representando o clube que foram para Tóquio que são importantes, são todos os 14 e todas as pessoas envolvidas nesse processo, inclusive vocês, que apoiam a gente para a gente conseguir realizar os nossos sonhos. E quando a gente fala, né, sempre da questão do sonho, a gente também precisa sonhar pelo sonho de alguém. Então, a vida que eu escolhi para mim, assim, de ser treinador, não é uma vida tão comum. Eu passo muito tempo fora de casa, mas muito tempo mesmo. Por exemplo, para ir para Tóquio, a gente ficou 40 dias fora. E é muito estresse, muitas mudanças, coisas diferentes. Quem me acompanhou nos meus stories do Instagram puderam acompanhar lá. Só que eu sempre tenho na minha cabeça que hoje eu estou sonhando para futuramente eu fazer parte do sonho de alguém, não só dos meus atletas, mas principalmente da minha família. E, mais uma vez, eu queria reforçar aqui, meu muito obrigado, e deixar essa foto aí para quem não pode enxergar. É uma foto de todos os membros da nossa equipe, colocando a mão, né, fazendo como se fosse um movimento de ola, assim. E, gente, estou muito feliz, muito lisonjeado de participar aqui com vocês. Espero que eu tenha atendido as expectativas das Carol, né, da Aline também, que foi quem entrou em contato com a gente. Mais uma vez, agradecer muito ao Gar pelo apoio. Com certeza, vocês fazem parte do nosso sonho. Sem vocês, não teria possibilidade de eu estar aqui contando um pouquinho disso para vocês. Muito obrigado. Alexandre, maravilhoso. Gabriel, Laila, Juan, cada um com a sua característica, com a sua especificidade. Eu acho que vocês nos ensinaram muito. Queria ver se as pessoas podem perguntar um pouquinho para vocês. Se a gente pode estar aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém quiser interagir, fazer uma pergunta ou para todos ou específica para alguém, gente, é só abrir o microfone para a gente poder fazer esse momento agora. Eu quero perguntar, Carol. Vamos lá, Cris. Tudo bem, Alexandre, Juan, Laila, Gabriel. Oi, Alexandre, mais uma vez parabéns, né? Sou super fã do trabalho de vocês, assim, não me canso de elogiar. E a minha pergunta, ela é fácil, hein? Como é que estão os preparativos para Paris? Então, na verdade, assim, quando o Juan fala, esse menino bonitinho aí, mas ele é um malvado, né? Nós já começamos a nossa preparação para Paris, né? A grande maioria dos pessoal chegaram de Tóquio e descansaram, e a gente precisa descansar, a gente está bem cansado, só que a gente já começou a nossa preparação. Então, nós chegamos em turmas divididas, né? Teve dos que estão aqui, o Gabriel e a Laila chegou no dia 4, eu cheguei dia 6, o Juan chegou dia 8 de setembro, só que dia 8 de setembro já estava treinando na água e eu falo para os meus meninos que dia 8 foi o pontapé inicial de Paris. E já estamos começando com tudo já assim. Então, vocês podem ter certeza que Paris 2024 vai ser ainda melhor. Deu para entender que a gente não descansa. Eu não dei descanso para eles, mas eles estão com a cara boa aqui porque eu estou forçando a eles. Pessoal, não é eu quero descansar, não. Eu quero descansar um pouquinho, sim, preciso. Torcida não vai faltar, viu, gente? Obrigada mais uma vez. E ouvir vocês é muito bom, sabe? Quanta coisa a gente não aprende com vocês. Pode ter certeza que a gente aprende
bastante, viu? Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Cris. Bom, eu sou o David, sou analista de serviços aqui da Algar Telecom, sou PCD também, sou deficiente físico, cadeirante. E, bom, vendo vocês falando, contando a história de vocês, eu não deixo de lembrar da minha e lembrar também que o Praia representa para vocês, a Algar representa para mim. Porque eu comecei a trabalhar na Algar com 17 anos, como menor aprendiz. Fico até meio emocionado em falar sobre isso. E desde os meus 17 anos estou dentro da empresa, estou dentro do Grupo Algar. Hoje eu tenho 21 anos e aqui eu consigo tangibilizar meus sonhos. Eu vejo que meus sonhos estão mais próximos com todo o apoio da empresa. Então é só isso mesmo, que vendo a história de vocês, eu lembro da minha, lembro do início da minha trajetória lá em 2017 com a empresa, tendo todo o apoio de sempre, e o que o Praia representa para vocês, a Algar sempre representou para mim. Sensacional! Eu achei que a gente ia emocionar vocês, mas eu estou quase aqui, ó, chorando. Parabéns, David. Topíssima a sua história, seu testemunho aí foi sensacional, né, Carol? Top demais. Sensacional, e assim, eu acho que é bem isso, né? Cada um no seu ambiente de trabalho, né? Então, os atletas, o ambiente de trabalho deles é a piscina, é o praia, né? Eles estão nas competições, e aqui a gente precisa do David, de todos os outros associados no dia a dia, né? Lá na Algar, cada um no seu ambiente, cada um no seu trabalho, e a gente vai aprendendo, convivendo com todo mundo, aproveitando a potência de cada uma dessas pessoas, se complementando. E lembrando que todos nós, né, Alexandre, temos um tipo de deficiência. Todos nós temos algum tipo de limitação também. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Sozinhos a gente não dá conta do recado, né? A vida é muito complexa para a gente guiar a vida sozinhos. Então a gente precisa se completar, né? E eu acho que a gente precisa encontrar esses complementos no dia a dia, entender o que cada um faz de bom, aonde cada um pode se destacar. E assim a gente vai tendo espaço para todo mundo, porque cada um tem um tipo de contribuição diferente. Muito bom, obrigada, David. Gente, quem mais? Aproveitem. Eu gostaria de perguntar, posso? Claro. Oi, gente, muito gostoso. Eu não sei se conseguiram ler os comentários, eu acompanhei o Alexandre no Instagram. Meu avô nada no praia também, e aí eu já conhecia por fora. Eu sou colega também da EMD, a gente faz faculdade juntas. Então é muito gostoso conhecer a pessoa por trás do atleta. E eu fiquei muito curiosa agora dessa questão do descanso. Um atleta, quando ele tira férias, tem que manter alguma forma de treino, de alimentação? Vocês podem enfiar o pé na jaca e ficar suave? Como que funciona? O Juan vai responder aí. Eu não passo recomendação nenhuma. Eu falo, meu descanso é vocês com vocês mesmos. Mas acho que ele vai falar por ele aí como é que é a situação, que não é fácil, não. Olha, é muito de atleta para atleta, né? Mas a maioria, eu falo por mim também, eu acho que o momento de descanso, por exemplo, a gente teve um período muito longo com muitos obstáculos agora durante esses últimos 5 anos, vai. Normalmente um ciclo que a gente faz são 4 anos. E mesmo agora foram 5. Então, a gente também é ser humano. Então, a gente abdica de muita coisa durante esse processo para que agora no descanso a gente consiga fazer, né? Até porque eu não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo. Então, eu não vejo minha família. Então, eu quero ver minha família. Se minha família fizer qualquer coisa para eu comer, eu vou comer, porque eu passo muito tempo longe deles. Eu não vou abdicar de um... Eu engordo um pouco. Claro que a gente engorda, porque a gente quer fazer tudo que a gente não fez naquela época, né? Mas, assim, eu ainda tento dar uma segurada, dar uma controlada, tento fazer uma coisinha ou outra, mas o Alexandre não recomenda fazer nada, assim. Ele fala, cara, descansa, né? Mas tem atleta que não consegue ficar um pouquinho parado, né? Tem outros que já gostam mais de um tempo mais longo de descanso. Então, vai muito do perfil do atleta. Mas a gente precisa de descanso porque a cabeça é muita pressão que a gente tem durante esse ciclo, né? É muito cansativo o processo de treino, né? A gente treina de segunda a sábado, então a gente tem simplesmente um dia para descansar. Então, um dia não é o suficiente, né? Para a gente ver família, para fazer o que a gente quer. Então, agora, nesse processo, quando a gente tem o descanso, é muito importante para a cabeça, principalmente, e para o corpo a gente se vira depois e volta à forma
a hora que tiver que voltar aos treinos. Eu falo sempre para os meninos, ó, faz o que te deixa feliz. Se te deixar feliz é ficar dormindo, dorme. Se te deixar feliz é comer, come. Não importa muito, porque depois a gente recupera, mas eu preciso que vocês cheguem aqui 100% preparados com a cabeça zen para poder tomar pancada literalmente novamente. Alexandre, eu também faço uma comparação com o nosso processo de férias também na empresa, né? A importância da gente também descansar, da gente também se desconectar, né, nos fins de semana, nas noites, nas férias, e o quanto que a gente também tem que cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, o quanto que esse equilíbrio é importante para uma alta performance, né? Porque se esses atletas todos também treinassem o tempo inteiro sem descanso, é desumano, né? E a gente aqui no trabalho também, né? A gente tem muitas entregas, tem muito estresse, tem muita pressão de outras maneiras, né? Mas a gente também precisa dos nossos descansos. Exato. Muito bom, Juan e Alexandre. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta no Workplace? Olhando aqui, não, lá no Workplace ainda não. Alguém mais aqui no Zoom quer perguntar? Oi, Carol, é o Guto do Praia. Oi, Guto. Tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer aí a vocês da Algar Telecom, do Instituto Algar, agradecer ao Alexandre, agradecer aos nossos atletas Juan, Laila, Gabriel, que todos falaram em nome da nossa equipe. Nós somos uma equipe de 14 atletas, 3 comissão técnica, 17 pessoas envolvidas nesse processo. Eu queria perguntar para vocês, pessoas físicas, a emoção de ver pessoas nossas que estão no nosso dia a dia ganharam uma medalha paralímpica, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. O Uberlândia foi o destaque no primeiro dia de competições. Qual é o orgulho que a gente sente? Eu fiquei arrepiado, eu fiquei 3 dias em êxtase, né? de ver que tudo que a gente proporcionou para esses atletas culminou em uma conquista que teve uma repercussão nacional e internacional. Qualquer emoção, flor da pele que a gente sente vendo esse objetivo que quando iniciou um trabalho, um apoio, um patrocínio, e atingir uma grandiosidade dessa. Eu, sinceramente, eu choro todas as vezes que eu vejo as provas, as conquistas da nossa equipe. É um momento de muita emoção, Carol e pessoal, todo mundo aí. Eu queria saber o sentimento de cada um. Eu vou falar por mim, depois eu abro aqui também para a Carol, para a Cris, para todo mundo envolvido e quem mais quiser falar também, mas eu acho que é uma coisa inexplicável mesmo quando a gente pensa assim, gente, é daqui. Né? Tá do nosso lado, é no clube que a gente frequenta, é na cidade que a Algar tem sede, a gente patrocina esse projeto, é muito orgulho, e porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu faço parte da comissão de incentivos fiscais que faz a seleção dos projetos, quando a gente analisa os projetos a serem patrocinados, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, o processo de escolha de patrocínios de projeto, ele é complexo, porque são muitos projetos que a gente escolhe, desde que a Algar começou a patrocinar projetos, a gente já destinou 85 milhões para projetos incentivados. Foram 629 projetos, ou seja, é um volume muito grande. A gente não pensa que vai ser campeão, que vai bater recorde mundial, que vai ganhar medalha, não é isso. A gente patrocina muito pensando na oportunidade de desenvolvimento das pessoas, mas quando a gente vê um projeto e pessoas ganhando essa repercussão, é fantástico. E a emoção, do meu ponto de vista, ela é indescritível. A gente tem um grupinho aqui que toda hora a gente ficava mandando foto, imagem, gente, ganhou, gente, olha lá, tá competindo, tá não sei o quê, vocês viram essa madrugada? A gente acordava, a primeira coisa que a gente queria saber era as notícias do dia, né? Quem tinha se destacado naquele dia por causa da questão do fuso horário. Então, eu acho que é muito, assim, é muito orgulho, eu acho que esse que é o ponto, né? E só que a gente não vê a batalha de vocês no dia a dia, eu acho que esse que é o ponto, a gente vê o que a televisão mostra na Olimpíada, né? E agora conhecer esse outro lado, eu também acho que é uma emoção muito grande, então, gratidão. Vou complementar, né, Carol, e eu vou contar uma curiosidade aqui, viu, Guto? A Cris falando aqui da Algar Telecom. Como a Carol disse, né, quando a gente escolhe esses projetos, é uma escolha muito consciente daquilo que efetivamente vai incentivar de alguma maneira o esporte, né, o trabalho responsável que vocês fazem, e a gente fez isso muito antes aqui, até da Olimpíada, enfim. Né? Mas tem uma curiosidade, naquela madrugada, quando assim, o primeiro resultado veio, porque foram muitos, né?
que foi a primeira medalha de ouro do Brasil. Aí a medalha que o Bill trouxe foi naquela madrugada de uma terça para quarta-feira. Nós ficamos muito emocionados, muito emocionados. E, curiosamente, todas as quartas-feiras aqui na Algar Telecom, nós temos uma reunião, um momento, né, na manhã que reúne todos os funcionários da companhia às 8h30 da manhã. E a gente normalmente tem ali pautas de negócios, etc. E aí a gente tinha começado e eu falei, gente, eu tenho que dar uma notícia aqui em primeira mão, porque a gente estava muito, mas muito emocionado. Eu, a Carol, a outra Carol, a Aninha, né, que é um time aí mais direto nessa escolha. E aí eu contei ali ao vivo, né, para os 4.000 e tantos. Falei, gente, para quem não viu, o primeiro medalhista. Então, assim, foi uma emoção generalizada aqui, viu, Guto? Só te contar aí como é que isso repercutiu aqui para a gente, de ver que era um atleta daqui, de um trabalho que, de alguma forma, né, a gente contribui, praia, enfim, foi muito, muito bacana. Pessoal, eu queria só complementar assim, uma coisa que, quando a gente estava fazendo, né, aqui os trâmites para participar aqui do Talk Sem Barreiras, né, as Caróis, né, e a Aline conversou com a gente, né, da gente passar um pouquinho dessa questão da liderança. E, gente, eu acho que vale muito a pena vocês fazerem um dia com o Guto. Eu acho que ele não vai querer me matar porque eu estou falando isso, mas, gente, o Guto, ele passa tanto da esfera de presidente. O Guto, os meninos terminavam de nadar, imediatamente ele me mandava mensagem. Ele se intera tanto com a nossa equipe que ele é capaz de, por exemplo, até corrigir os meninos no tipo, olha, o fulano errou a tática de prova. Então, isso faz muita diferença. Você ter um cara igual o Guto, assim, né, que lidera a gente e realmente ser efetivo naquilo, de participar, de mandar mensagem, de ir atrás. Então, Guto, muito obrigado. O que você faz, assim, é uma inspiração. Enquanto o Guto estava falando, os atletas estão aqui, estão me mandando mensagem, né? Cara, esse Guto é fora da curva. Gente, realmente, o Guto é de outro mundo. O tanto que ele faz, assim, vontade, sabe, de ver os meninos desenvolverem potencial é gigantesco. E é muito interessante que o Guto, ele sempre frisa na questão da equipe. Não é dos medalhistas, de quem ganha, não. Alexandre, nós somos uma equipe. Qualquer coisa que for ter no praia é a equipe. Então, ele tem isso muito claro, assim, ele está repercutindo isso muito para o nosso grupo. Eu acho que tem tido um resultado muito positivo. Guto, você é o cara. Você sabe disso. Guto, obrigada. O que eu faço é inspirado em vocês. Não só... a gente não trata o Olímpico, o Paralímpico, a gente trata nas pessoas, no comprometimento do trabalho, sabe? Nossa equipe é comprometida. Quando a gente fala que é de segunda a sábado, mentira, domingo também eles treinam escondido. Então, é um trabalho gigante de amor ao esporte, de amor ao que fazem. E isso tem que ser levado para o modelo empresarial. Então, a gente tem que comparar o que é a conquista do esporte para as empresas, fazer esse paralelo de conquistas, não dizer simplesmente que ganhou uma medalha. É todo um processo de planejamento, de vontade, de carinho, de dedicação. É isso que a gente tenta transformar para o modelo empresarial. Tá bom, Alexandre e equipe? Show. Obrigado, pessoal. Suas palavras, Alexandre, só me motivam a continuar a levar o praia no nível de excelência, não só na natação, mas em todos os esportes que o praia está desenvolvendo agora, criando oportunidades gigantes para as pessoas serem atletas profissionais e desenvolverem e transformarem o sonho em realidade. E são esses parceiros, como a Algar Telecom se propõe a transformar essas vidas, e o Praia Clube está sendo apenas um instrumento de elo de pessoas que querem as coisas boas e pessoas que desejam as coisas boas. Obrigado aí pela oportunidade. E eu estou aqui continuando acompanhando vocês aí, tá? Na nossa live aí. Obrigado. Valeu, Excelente. Guto. Excelente. Gente, em função aqui do nosso horário, eu vou pedir para a organização aqui do evento colocar uma rápida avaliação. É uma perguntinha só que eu queria pedir para vocês responderem em formato de enquete, só para a gente ver o que vocês acharam do nosso encontro. Quero agradecer mais uma vez a todos os atletas, quero agradecer o Alexandre, agradecer a todos que estiveram conosco, dizer que o nosso próximo Sem Barreiras Talks vai ser sobre etnia.
A gente está fazendo um Sem Barreiras Talk sobre cada um dos assuntos que a gente vem trabalhando esse ano. Então, participem com a gente também. Etnia, a gente também tem muitas coisas para avançar, a gente tem muita coisa para poder conversar sobre o assunto. Alexandre, recadinho final para o nosso pessoal aqui. Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente o apoio que a Algar dá para a gente. Foi uma experiência muito, muito, muito top. Cris, Carol, Aline, contem sempre com a gente. Esse elo de estreito aqui que a gente precisa sempre ficar mais próximo de vocês, para a gente também é muito importante. Como o Guto falou, o que a gente vem adotando na nossa equipe, com certeza é uma coisa que a gente quer expandir para o modelo empresarial, porque é algo que com certeza vai dar em sucesso. E mais uma vez, muito obrigado mesmo. Foi uma experiência única. Top demais. Obrigada, gente. A gente continua na torcida de vocês, tá bom? A gente vai continuar acompanhando todos vocês nas redes sociais, acompanhando pela televisão, vibrando, assistindo no Praia. Obrigada e até a próxima, pessoal. Obrigada, Alexandre, Juan, Valeu. Laila, Gabriel. Obrigada. Valeu demais. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Tchau para todos. Tchau. Tchau. Tchau.